E aí, minha gente, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês, minha gente, um acontecido que aconteceu hoje comigo, gente. Uma humilhação que eu passei hoje, gente, que foi uma humilhação muito incrível, gente. Eu já vi muitas pessoas, assim, falar de negócio de humilhação, de gente de naja, de pessoas ruins, maldosas, gente, de pessoas sem caráter, de pessoas sem moral, sem limite, sem Deus no coração, digamos isso. De pessoas sem Deus no coração, gente. Eu já vi muitas pessoas comentar de trabalhar em casa de pessoas e a pessoas maltratar pessoas, humilhar pessoas, tratar pessoas muito super mal, gente. Hoje até então eu tinha visto só comentários de algumas pessoas falando esses trem assim, gente. Aí, gente, por incrível que parece hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2005, eu combinei com a mulher desde sábado pra mim ir trabalhar lá pra ela lá, gente. Aí, pra mim hoje, segunda-feira, pra mim estar lá hoje às 7h30 da manhã, gente. E aí, até então, passou a semana todinha. Aí hoje eu fui trabalhar, era sair daqui de casa, era 7, não era nem 7h30, era umas 7h15. E aí, até aí tudo bem, né, gente? Aí eu fui trabalhar, eu cheguei lá, a mulher me explicou tudo. Ela falou pra mim no sábado que a casa dela era pequenininha, que não era grande nem nada. Falou que era 2 cômodos, sala e cozinha, e área na frente, área no fundo. E até aí, sim. Aí, ou seja, é dessas pessoas que falam que quase não tem serviço na casa e na hora que a gente vai trabalhar, aí sai o serviço de não sei quantas casas, sai em uma casa só, gente. Aí comecei a trabalhar e trabalhei, ela me explicou lá tudo lá, me mostrou tudo lá. Aí já começou que ela falou pra mim que ela não falou pra mim que tinha que passar aspirador na casa inteirinha. Depois que passa o aspirador, é que limpa a casa, 2 trabalhos. Você não pode fazer um só, né, gente? Sendo que não precisa, se vai limpar, não precisa passar aspirador. Aí passa primeiro o aspirador para depois limpar, né, gente? Aí eu tirei poeira de algumas coisas que era para que nem falou, ela nem falou para me tirar não, eu mesmo que tirei porque tinha que tirar. E aí tinha outras coisas que ela falou para mim que não precisava preocupar não, que conforme eu fosse o adaptando na casa, eu ia fazendo os outros serviços conforme fosse adaptando, porque quando a gente vai trabalhar em qualquer lugar assim, a primeira vez, assim, o primeiro dia, todas nós ficamos perdidos no lugar, pode ser no que for, loja, mercado, no que for. Aí a gente fica perdido, não sabe nem o que é que faz primeiro, ainda mais quando a casa tá uma zona, né, gente? E aí, eu limpei essa casa todinha, gente, deixei essa casa um brinco, limpei, lavei vazia, meu mundo de vazia, lavei os banheiros que tava um lixo, gente. Pra vocês verem que ela falou que a casa era pequenininha, só que banheiro é 3 banheiros, gente. E aí, lavei os quartos, limpei tudo, né, gente? Limpei tudinho, enxuguei, assim, como eu faço de costume. Ela nem me falou que precisava enxugar, não. Eu enxuguei porque eu já sou acostumada a fazer esses trem assim. Eu sei, e muitas pessoas pedem pra lavar e enxugar os vasos e esses trem. E aí, depois de eu fazer tanto serviço, gente, tanto serviço que quem já trabalhou em casa, assim, em algum lugar assim, sabe que é muito serviço. E aí, até então, gente, aí a mulher chega pra almoçar, eu tinha feito o almoço. Tinha feito o almoço, estava lavando as vasilhas que eu tinha sujado um pouquinho a vazia do almoço. E aí a mulher foi, aí eu fui, pus a mesa, né, gente, a mesa, pus os trem na mesa, pus tudo. E aí a mulher foi, sentou ela e a filhinha dela para almoçar. E aí eu fui, continuei fazendo meu serviço. E aí, gente do céu, do nada, depois que ela almoçou, foi tudo do nada, a mulher, eu acho que ela saiu nos quartos olhando as coisas que eu tinha feito, tudinho, deve que ir olhando. Que tem gente que vocês sabem que é disso, quando a pessoa é insuportável desse jeito, gente. E aí, como não dava tempo de tirar a poeira dos trem, tudo o combinado foi esse, né, e fazendo conforme eu fosse adaptando na casa, né, gente.
porque o primeiro dia não dava a gente fazer tanta coisa assim, não. E ainda eu fiz, foi muita coisa pelo primeiro dia, porque eu dei conta da casa inteira. E aí depois do nada, essa mulher começou a falar que eu não tinha tirado poeira dos trem, que eu não tinha limpado o espelho lá do quarto da filha dela, que tava só a poeira. Gente, tudo mentira. O espelho lá tava limpinho, limpinho, porque o espelho quando tá sujo, você vê, o espelho lá não tinha nem uma sujeirinha. Aí a pia lá, ela dizendo que tava mal limpo, que tava cheio de sujeira, mas essa mulher começou uma gritalhada, gente, comigo, do nada, assim, que eu fiquei besta de ver, gente. Besta, besta mesmo de ver, eu fiquei besta. Aí do nada essa mulher começou uma gritalhada comigo, gente, me humilhando, eu falando que eu não tinha feito as coisas que, e tal, e aquilo, e aconteceu. Ou seja, ela queria que eu desse conta do serviço tudinho da casa em um dia, gente. Em um só dia que eu tava ali. E ela falou pra mim tudo o contrário quando a gente combinou, gente. Foi tudo o contrário. Ela se mostrou uma deusa. E aí na hora lá depois que eu fiz o serviço tudinho, aí a mulher desceu do salto, aí já começou a me humilhar, começou a falar, gritar, gente, falar tanta coisa. Que o serviço estava só a poeira, não sei o que lá. Meu erro é que eu não gravei um vídeo para poder mostrar. Aqui, gente, esse foi meu erro. Na hora eu fiquei tão besta, fiquei tão bobaiada assim, com a reação assim, que eu nunca fui tratada desse jeito. Eu nunca lidei com um tipo de gente desse jeito. Eu já vi muitas pessoas falar que existe gente assim, que é um satana em forma de gente. Mas eu mesmo nunca tinha lidado não, com um tipo de gente assim, não. Com 39 anos que eu tô, foi a primeira vez, gente. E aí, depois que ela falou, eu falei pra ela assim, não, mas o combinado foi assim e tal, como é que agora você quer mudar a situação? Porque muitas coisas que ela falou que não fazia na casa, já queria que eu fizesse essas coisas, tudo que não tava no combinado. Nossa, no combinado, essa mulher do nada queria. Gente, soltou os cachorros assim, me humilhou assim, gente, eu fiquei besta. Eu fiquei. Não me como é que diz, me afetou eu em nada, em nada. Mas eu fiquei em choque. Eu nunca convivi com um tipo de coisa dessa, não. A primeira vez, gente, fiquei em choque até agora. Eu fiquei besta. Mas assim, refei atingir eu em nada assim. Graças a Deus eu tenho Deus, gente. E eu não maltratei a mulher também, nem nada, não gritei. Eu só parei o meu serviço e fiquei olhando pra ela falar e gritar. E aí tudo bem, aí depois ela parou de falar e gritar. Aí eu fui e falei o que eu tinha que falar pra ela. Aí eu continuei meu serviço, gente. Eu me deu vontade de largar o resto do serviço tudo lá pra poder pra trás lá. Mas aí como eu não sou uma pessoa assim, sem caráter igual ela, aí eu fui e terminei o serviço tudinho. E aí depois que eu terminei o serviço tudinho, gente, aí depois ela viu que eu tava terminando o serviço, tinha umas comidas velhas na geladeira dos anos 70 lá, e ela tinha falado pra mim tirar, eu tirei a comida da geladeira, lavei as vasilhas tudinho. E aí depois tava terminando o serviço tudinho. Aí ela foi lá na cozinha lá, né? Aí ela foi e falou pra mim assim, ela queria saber, né, se eu ia voltar. Pelo jeito que ela perguntou, ela queria saber se eu ia voltar. Ela falou assim, então não vai dar certo não. Aí eu falei pra ela assim, não vai dar certo não, porque a pessoa tem que ter mais humildade, tem que ter mais paciência com as pessoas. Não é assim não, querer que faz as coisas tudo de uma vez e tudo na hora não, porque o nosso combinado não foi esse. Eu fui e falei pra ela desse jeito, a gente tem que ter mais humildade e paciência com as pessoas, não é desse jeito que a gente trata as pessoas não. Eu falei pra ela, gente. E ainda, gente, o que eu achei mais engraçado ainda, que eu achei mais doido, aí eu fui cair em si. Ela tem, gente, uma filhinha deficiente. A menina, ela não anda sozinha, tudo ela tem que pegar nos braços a menina, levar para a escola, pôr no carro, levar para a escola, chegar, pôr na mesa para almoçar, pegar nos braços a menina, tudo. Ou seja, a menina não anda. Ela fica mais deitada nas cadeiras, apropriada para ela, esses treinos assim. Aí eu fui, pensei comigo assim, eu vi lá, hoje foi o primeiro e último dia meu. Aí eu vendo o sofrimento da bichinha, como sofre a menininha, como sofre a mãe, né? Aí na hora, eu me deu vontade de falar pra ela assim, agora eu tô entendendo porque que você tem uma filha desse jeito assim, é porque você é muito arrogante, você é muito egoísta, você não tem caráter de gente. Você é uma pessoa humilhadora e sem caráter. Aí, mas aí, gente,
eu me deu vontade de falar isso. A minha boca coçou, minha língua coçou, mas por essa luz que está iluminando aqui, Deus me segurou eu, porque eu não falei muito assim, não maltratei a mulher nem nada. E aí, mas me deu vontade. A menininha estava lá na sala, a menininha parece que tem, não sei se é 4 anos, ou é 5 que ela me falou lá, não sei. Sei que a menina é pequena. Mas a menina assim, já que anda, já se ela andasse normal, era a menina que anda já. E aí, eu me deu vontade de falar, mas aí a respeito, a menininha que estava na sala e estava escutando tudo, aí eu não quis falar nadinha, eu deixei quieto. Pensei assim, se eu falar alguma coisa assim, aí vai ofender a menininha que já leva muitos bullying na escola, que eu tenho certeza, que quem é sadio já leva. Imagina que tem problema de saúde. E aí, gente, eu não quis falar nadinha disso aí, não, porque eu pensei assim, Deus sabe o que faz, Deus dá o frio conforme a coberta. E se Deus deu para ela assim uma filha desse jeito assim, é porque ela é uma pessoa muito mal agradecida, arrogante e gosta de humilhar o próximo, porque para ver. Se ela tem uma filha desse jeito, sofre até para poder cuidar da menina, tudo. E ser uma pessoa egoísta desse jeito, humilhadora, sem caráter. Uma pessoa dessa aí pra mim não tem caráter não. E além disso, ela falou pra mim que é dentista, só que não atua na área. E ela falou pra mim que é influenciadora. Influenciadora só se for do rabo. Eu fiquei, gente de Deus, eu fiquei chocada mesmo com a situação, viu? Mas aí, depois disso tudo, assim, eu pensei assim, meu Deus, até agora de noite, eu fiquei o dia todinho, e agora de noite fiquei chocada, porque eu nunca dei com uma situação dessa não, gente. E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, os pais, as mães fazem as coisas, o que eu tenho mais dó é dos filhos, quem paga é os filhos, igual no caso dela lá mesmo, a menininha nasceu com problema. Ela falou lá o problema lá, que eu nem lembro mais o problema da menina, só sei que ela não anda, já fez já várias cirurgias e faz terapia todo dia. E agora que ela está começando a andar no andador, eu pensei assim, meu Deus do céu, que eu pensei comigo assim, o que é que adianta a pessoa ter dinheiro, ter tudo e viver assim, ter uma filha desse jeito, nem o dinheiro não resolve a situação da menina, pensando comigo. Aí eu pensei assim, deve que isso aí é porque ela fica com raiva que a menina tem problema, e deve que ela tem vergonha da menina, é tudo, e tem tudo, tem que fazer, tem que carregar as meninas no braço, na escola lá as pessoas têm que carregar ela nos braços, levar pra banheira, tudo é nos braços, a menininha, que ela não anda sozinha. Aí eu pensei, só pode que isso aí é revolta. Ele desconta nos outros, que não tem nada a ver com a situação. Pensei comigo, gente. Mas o que eu fiquei mesmo assim, chocada mesmo, sem chocada. Ainda mais eu fiquei pensando assim, gente, se ela tem uma filha desse jeito, gosta de humilhar os outros desse jeito, imagina se fosse tudo as 10 mil maravilhas. Se a filha fosse sadia, perfeitinha, o que ela não fazia? Aí tá, até aí tudo bem, né, gente? Eu ainda pensei comigo assim ainda. É, na hora lá eu fiquei assim, um pouco estressada, mas eu fiquei na minha. Aí eu ainda pensei, lavando vazia lá e terminando o serviço, eu pensei, eu vou voltar aqui, que levar. Aí eu me deu ainda vontade de voltar lá ainda tentar, né? Porque eu pensei assim, às vezes é porque ela é revoltada, esse tipo de coisa assim deve ser depressiva por causa da criança. Mas aí depois veio na minha mente, falou assim, na minha mente, é Deus conversando com a pessoa. Falou assim, mas se você, hoje é o primeiro dia seu, ela já fez desse jeito com você, te humilhou desse tanto, te gritou tanto assim com você. Imagina então, daqui uma semana, 2 dias, um mês, o que, que ela não vai fazer? Vai te bater. Veio na minha mente, eu juro pra vocês. É Deus conversando com a gente. É onde eu falo que a gente tem que escutar a intuição da gente. A gente nunca deve ignorar nossas intuições. Deus falando com a gente. Aí veio na minha mente desse jeito. Se hoje é o seu primeiro dia, ela nunca te viu na vida, ela te fez uma humilhação dessa, gritou tanto assim para você, com você. Imagina então, mais para frente, daqui um mês, uma semana, 2, que ela vai te bater. Aí eu pensei comigo assim, eu aqui não volto aqui mais. E aí foi nessa aí que ela foi lá e procurou assim. Não deu certo, né? Não vai dar certo, né? Que ela viu que eu não ia voltar mesmo.
E aí, na hora lá que ela terminou de almoçar, ela foi e procurou pra mim assim, depois de tudo acontecido. Ela falou assim, você não vai almoçar não? Eu falei assim, não vou almoçar não, eu tava... Chegar na minha casa o almoço. Falei pra ela desse jeito, não vou almoçar não, chegar na minha casa o almoço. Eu tava com raiva já, e aí eu não quis almoçar não, só arrumei os trem e depois eu... Aí ela viu que eu não ia voltar lá mais, que eu nem ia almoçar, eu não quis. Aí foi onde ela foi lá procurar isso pra mim. Pelo visto não deu certo, né? Eu falei, não deu certo não. Aí ela foi e falou assim, então eu vou pagar então sua diária. Quanto você cobra a diária? Eu falei assim, é só somar o dinheiro aí que ia pagar no mês e o que der no dia é essa diária. Aí ela somou, deu R$ 80, dizendo ela, gente, eu nem somei não. E aí ela falou assim, eu vou pagar 120, deu 80, mas eu vou pagar 120. Aí ela foi e pagou R$ 120, mas eu tenho a certeza que ela arrependeu, porque a hora que eu falei para ela que a gente tem que ser humilde e tem que ser paciente e tem que ter Deus, eu vi que ela ficou muito sem graça. E ela viu que ela estava errada, ela ficou muito sem graça. Eu tenho a certeza que ela arrependeu de ter feito isso aí, gente, porque uma coisa é humilhar, outra coisa é a pessoa tratar as pessoas bem. E para ela que diz que é influência das for do rabo. E estudar da dentista é tudo, fiquei chocada, gente, que eu nunca convivi com isso não. E eu acho que uma dessa eu não vou esquecer nunca mais. Eu já vi muitas histórias e muita gente falar umas coisas dessa. Que quando não acontece com a gente às vezes nem não acredita num troço desse, gente. Mas eu achei isso um absurdo e chocante. Eu fico pensando assim, imagina se a pessoa tivesse uma vida boa, saudável, sem ter problemas, o que ela tem na caminha, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Eu vim aqui compartilhar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Hoje, gente. Certo, gente? Mas ainda bem, graças a Deus, eu não fiquei abalada com nadinha, nadinha, não me atingiu em nada. Eu não me abalei, nem nada, não atingiu nada, nada, nada. Porque eu tenho Deus, né, gente? E Deus, às vezes a gente passa certas coisas que Deus põe a gente para passar, para ver se a gente está pronta para viver coisas mais melhor, coisas diferentes, viu, gente? E graças a Deus, não me abalou, porque tem coisas assim, às vezes a gente passa por certas coisas, que a gente fica ali deprimida, abalada, pensativa. Eu não me atingiu em nada. Em nada, nada, nada. Porque quem tem Deus tem tudo, e ela tem certeza que ela está precisando de Deus. Não tem Deus, ela tem revolta no coração. Entenderam, gente? E é isso, meu povo. Que vocês tenham uma boa noite, um beijo, gente, um abraço. E segue aí o canal, gente, compartilha esse vídeo, deixa o like, viu, meu povo? Até breve, gente.